do Senhor Jesus. Hoje é o segundo dia. Ontem foi o primeiro, graças a Deus foi bênção. E hoje cremos que o Espírito Santo já tem trabalhado para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar você para amanhã às 9 horas. Está aqui. Vai ter uma palavra também abençoada, aonde o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Nesse momento eu convido o pastor Edilson para estar orando pelo pastor Valmir, que está conosco nesta noite. Pedi à igreja que colocasse em pé mais uma vez. Pastor Valmir, você fica à vontade, termina todo o culto, seja a sua igreja nessa noite, nesse lugar. Graças a Deus. A paz de Cristo para todos. Vamos orar ao Senhor. Você vai buscar algo de Deus e Ele tem algo para você nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, neste lugar, que não é outro lugar senão a tua casa e casa de oração, casa de clamor, súplica e de Não é o que Paulo falou, não. disposto a aprender do Senhor, a ser exortado, a ser admoestado, a ser repreendido. Nós queremos muito mais do Senhor. Obrigado, o dia que o Senhor nos concedeu. Foste conosco, desse força para executar as tarefas do dia. E agora aqui nos encontramos juntos, Senhor, e queremos entender as coisas do teu reino. Eis aí teu servo, Deus, trouxesse este lugar, ministraste tua palavra no seu coração para este dia que nos encontramos, e queremos ser impactados pelo poder dessa palavra. Tudo que vem de encontro à palavra, nós repreendemos no nome do Senhor Jesus. Mas aquele que vem ao encontro da palavra, nós abençoamos, nós recebemos para a glória do Senhor. Repreendo toda ação maligna, todo pensamento, toda inquietação, toda irreverência, Pai. Eu repreendo no nome de Jesus. Sei com Ele mais uma vez, como tem sido de outras vezes, para a glória do Senhor. Fala, Senhor, que a tua igreja ouve. Fala que o teu servo ouve. Eu oro e abençoe a tua igreja e teu filho e o teu servo. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus assim. Amém. Obrigado, querido. A paz do Senhor, queridos. Graça e paz. Amém. Mas esse amém está muito fraquinho. Graça e paz, queridos. Amém. Estão animados para essa noite? Vira para o seu irmão aí, diga com ele bem assim, aperta o cinto. Nós vamos decolar agora. Tem coisa grande de Deus para a sua vida nessa noite. Deus vai mudar a sua história nessa noite. Não tem ninguém que vem para um culto, para a presença do Senhor e sai da mesma forma. Eu decepciono você, mas Deus não decepciona. E eu vim aqui porque eu quero mais do Senhor, eu estou em busca de mais de Deus. Se você está em busca, diga aleluia. Esse sábado abençoado, esse dia, né, até está mais fresquinho aqui, né? Eu soube que teve mais quente, né? Hoje está mais fresco um pouquinho. Mas não importa se está frio, se está quente, o importante é que Jesus está aqui no nosso meio. Queridos, antes de eu começar a ministrar a palavra, deixa eu falar uma coisa com vocês. No ano passado, o ano retrasado, para o ano passado, eu comecei a lecionar uma matéria em alguns seminários lá na Grande Vitória, na região lá de Vitória, e eu ministro duas matérias. Uma é sobre o discipulado, né, com essa ênfase no avivamento, né, cuidando de vidas e tudo mais. São seminários, né, interdenominacionais, e também a história dos avivamentos. E esses dois materiais eu tenho aqui comigo. Um talvez até vocês conheçam, que é a formação de um discípulo. Para mim, e olha que esse livro eu li há pelo menos, eu não posso, deixa eu tentar precisar aqui, nós estamos em 2022, então, pelo menos
25 anos por aí que eu li esse livro pela primeira vez. E eu já li muitos livros de discipulado, mas muitos livros. Para mim, esse é o melhor que eu já li até hoje, do Kate Phillips. Melhor. Um livro bem fininho, bom de ler, a leitura assim maravilhosa, gente. E você pode, né, eu trouxe comigo, porque sempre que eu saio para pregar, eu gosto de levar esses materiais para a gente. Eu sou fruto do discipulado. No meu momento mais difícil da minha vida ministerial, eu já era pastor. No momento mais difícil da minha vida, eu já era pastor. E Deus, acima de tudo, foi, né, meu grande baluarte, minha grande segurança. Mas Deus usou pessoas. E foi no discipulado que eu fui seguro, sustentado e fortalecido. Quando eu estava muito mal. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente não tem ideia do que um pastor passa. Vocês não sabem, mas quando a gente está reunido com os pastores, a gente tem mais facilidade para abrir o coração, né, pastor Edilson, né? Adilson. Conhece o livro, né? É fantástico, né, pastorzão? E quando a gente está reunido, só a gente, que pastor não tem nenhuma ovelha no meio, vocês não sabem, gente, a gente abre o coração, porque pastor entende pastor. Pastor entende pastor. Tem coisas que se a gente falar na igreja, as pessoas vão falar bem assim, mas um pastor também tem esses problemas, né? Um pastor também passa lutas e dificuldades. E eu tive uma época muito difícil na minha vida, muito difícil. Foi através do discipulado, de irmãos e amigos, que Deus me levantou, que Deus me sustentou. Então, eu cada dia que passo estou mais animado com a igreja, com o ministério. Eu amo o ministério, eu amo a igreja, eu amo estar aqui, né? Vocês acham que foi trabalho para mim sair de Vitória? É trabalho por causa da minha agenda, né? Eu tenho muitas coisas para fazer lá na minha igreja local. Então sair da igreja local é difícil, porque eu tenho que me organizar. Via de regra eu saio, a minha esposa fica pastoreando lá comigo, né? Mas dessa vez ela veio junto. Então esse é o trabalho. Mas estar aqui numa igreja linda e maravilhosa como essa, pelo amor de Deus, gente, se deixar eu venho aqui sempre que precisar. A PIB de Pau Brasil já faz parte da minha igreja, do coração, né? Eu amo estar aqui com vocês, ainda mais que o pessoal não me brecou para tocar com eles, né? Eles deixaram eu tocar, então ficou mais fácil ainda, né, Paulo? Mais fácil ainda. Então esse livro aqui eu quero incentivar vocês a adquirirem. Você pode adquirir, eu já ia falar passar um cartão, mas eu não trouxe máquina de cartão. Tem Pix aí, você tem meu Pix, né? O que ele tem, passa para ele. Não sei, se não tiver, pega, aí deposita na conta depois. Eu acredito em vocês, que aqui só tem gente boa, né? Gente maravilhosa. Na Bahia ninguém dá cano em ninguém, calote em ninguém, né? Bahia, isso só acontece no Espírito Santo, gente, lá no estado do Espírito Santo. Mas aqui não. Agora, esse livro aqui foi o livro que eu escrevi o ano passado. Vocês certamente, obviamente, que não tem esse livro. Eu em um mês tive que preparar esse livro para dar a matéria da história dos avivamentos, marcados pelo avivamento. Então aqui eu faço um balanço de várias histórias, vários avivalistas ao longo da história. E você vai observar uma coisa, queridos: Deus sempre se moveu na igreja debaixo de homens e mulheres que decidiram andar no Espírito, debaixo de muita oração, debaixo de um fogo de Deus. Mesmo nos momentos mais obscuros da igreja do Senhor na terra, Deus sempre tinha os seus profetas, Deus sempre tinha os seus homens e mulheres que nunca pararam de buscar a face do Senhor. Então assim, é um livro que aquece o coração, que traz assim tanto renovo à alma. Então é um livro que eu dou como matéria de um seminário. Como eu tive que preparar esse livro de um dia para o outro, e tem uma menina aqui sentada, uma pastora aqui sentada, a Anne, ela é que faz as correções do meu material, mas ela estava para, né, ganhar o seu baby, né, o João, que está aqui, né? E aí ela falou: pastor, nesse momento eu não posso fazer correção, eu já estou assim, né? A qualquer hora o João vai resolver aparecer. Então não tive como fazer a correção. Então ficou alguns erros, né? Alguns erros. Mas eu estou com os últimos livros, todo o material que eu fiz,
Os últimos que eu tenho, eu trouxe aqui para Pau Brasil. Então, se vocês quiserem adquirir, está aqui também. É um livro maravilhoso, um livro que eu tenho certeza que vai abençoar demais a vida de vocês, né, que vai trazer assim, muita renovo de Deus para esse tempo. Eu amo o avivamento, eu acredito no avivamento. Eu entendo, queridos, que somente um avivamento salva a igreja nesses últimos dias. Somente o avivamento. A igreja, mais do que nunca, ela precisa desse fogo de Deus, ela precisa da manifestação viva do Senhor. Não tem coisa melhor na vida do que você estar num culto onde Deus manifesta a sua presença. Agora, não tem nada pior do que você viver uma vida cristã sem a presença manifesta de Deus. Eu fico pensando, tem pessoas que falam assim: eu estou há tantos anos na igreja, eu estou desanimado, eu caiu na rotina, perdi a graça. Mas como você vai perder a graça com Jesus? Como você vai perder a graça com a palavra de Deus? Queridos, a Bíblia diz que aquele que espera no Senhor, ele vai renovar as suas forças como a águia. Então a vida cristã é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então a vida cristã, quanto mais tempo passa, mais intensa ela fica no Senhor Jesus. Paulo, ele diz assim, ele falando de si, Paulo, o velho que estava preso numa masmorra, ele disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Paulo não morreu porque Paulo estava desestimulado, Paulo estava triste, Paulo estava sem força, não, porque chegou o momento que Deus falou: chegou a hora, Paulo, você já cumpriu o seu ministério, agora está na hora. E Paulo falava bem assim: eu agora estou só aguardando o chamado de Deus, daqui a pouco eu vou me encontrar com ele, a sentença de morte já foi dada, eu vou morrer, mas quando eu morrer, eu sei o que me aguarda. E Paulo sabia o que aguardava ele, porque tempos atrás ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele já sabia o que ele ia encontrar, ele já sabia o lugar que ele iria. Então Paulo tinha essa esperança que o renovava todos os dias, e eu quero declarar que essa esperança vai renovar a sua vida hoje também. Nós vamos sair daqui desejando cada vez mais o Senhor Jesus. Quantos creem assim, querem assim, diga aleluia. Amém, amém, amém. Pode dar um pouquinho mais de som aqui no retorno aqui para mim, isso, só o retorno aqui, amém. Hoje eu quero falar, queridos, ontem eu ministrei sobre a oração, governando através da oração. Essa mensagem fica gravada aí, que eu preguei ontem? A de hoje está transmitida, a de ontem não. Ah, tá, ontem não teve, né? Aí não fica gravado, senão eu ia pedir o pessoal para assistir depois, mas não ficou, né? Então vocês conversem com quem veio, né? Pega aí anotações, se quiser eu mando o esboço aí, vocês distribuem entre vocês depois. Mas, queridos, eu acredito no poder da oração, né? Eu acredito, porque a oração é o que me conecta ao coração de Deus. Não tem nada na vida cristã que nos conecta mais ao coração de Deus do que a vida de oração. E quando fala vida de oração, nós estamos falando sobre essa vida de oração, de adoração, de estar na presença do Senhor. Para mim, a oração é uma desculpa de Deus para ficar pertinho da gente. Sabe quando Deus fala um negocinho? Sabe quando você marca um jantar, um almoço, um café na sua casa, e você diz assim: fulano, você pode vir aqui na minha casa pra gente? Eu acho que saiu o som aqui agora. Quando você marca, se ficar ruim, eu acho que eu vou preferir o microfone de mão, eu acho que fica melhor, não fica? Eu acho que qual é, Paulo? Qualquer um dos dois? Eu acho que ele vai ficar melhor. Ontem eu preguei, eu achei melhor. Pode falar? Isso. Tá melhor mesmo, queridão. Vou ficar com esse aqui, obrigado. Tá jóia. Muito bem. E então, no meu entendimento, queridos, a oração é exatamente como você falar um café na sua casa e você chama alguém que você ama, alguém que você gosta, ou algumas pessoas, e aí vocês tomam um café junto. Para mim a oração é exatamente isso. Tem muitas pessoas que acham que a oração é mais ou menos assim: pastor, a Bíblia é maravilhosa, se Deus tirasse essa parte da oração, o evangelho seria tão bom, né? Porque tem muita gente que acha que a oração é a parte chata do evangelho, a parte chata da Bíblia, a parte chata do cristianismo. Mas não é, quer dizer, é exatamente o inverso. A oração é a parte melhor que tem, porque na oração Jesus disse assim: quando você for orar,
entra no teu quarto, fecha a porta e você vai falar comigo, e em secreto eu vou te ouvir e vou te recompensar. Olha só que coisa maravilhosa. É bom estar com a pessoa que nós amamos, é bom estar com aquele que nós desejamos, que nós amamos. Existem pessoas que gastam mais tempo na televisão do que com Jesus, tem gente que fica mais tempo no celular do que com Deus. Então às vezes nós falamos o que nós amamos de fato. Aquilo que você gasta o seu tempo demonstra o quanto você ama. Se você gasta mais tempo no seu lazer, nos seus entretenimentos do que com Deus, é porque aquilo é mais importante do que Deus. Então você dá tempo para aquilo que você ama. Então a oração, para mim, queridos, é um grande instrumento de Deus. Por isso o diabo trabalha para a igreja não orar, porque a derrota de um cristão não vem quando ele está desanimado. O desânimo de um cristão começa na falta de oração. Primeiro o diabo afasta a pessoa da oração e da palavra de Deus. Ele para de ler a Bíblia, ele para de orar. Aí ele começa a se desviar, começa a desanimar. Um dia ele fala: não vou no culto hoje, eu não estou animado hoje. Por favor, dia de sábado eu tenho que ir lá para a igreja, eu trabalhei a semana inteira, no sábado eu trabalhei também, agora eu vou lá, não, hoje eu vou ficar em casa descansando. Então entende o que eu estou falando. Mas quando você ora, queridos, você tem vontade de estar na presença de Deus em todo o tempo, você tem vontade de compartilhar a vida de Deus. Então eu quero incentivar você a orar, a buscar o Senhor, a buscar de todo o coração, e Deus vai ministrar a sua vida de uma forma maravilhosa. Irmão Walter, então faz o seguinte: esses dois aqui é o meu presente para o irmão, tá bom, meu querido? Já fica aí, não fiquem com inveja não, é dele mesmo. Então tá bom, que Deus abençoe. Irmão Walter é tão simpático, eu não o conhecia pessoalmente, mas gostei demais dele. Gente boa, né? Gente boa. Dizem que ele é maravilhoso. Quando está dormindo, então dizem que ele é melhor ainda. Brincadeira, irmão Walter. Oi? Sim, eu já ouvi falar que tem gente que quando está com fome fica bravo, né? Ele é desse também? Então tá bom. Então, irmãos, não vamos deixar o irmão Walter com fome, sempre bem alimentado. Amém. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o tema as 3 fases do avivamento. Diga comigo, as 3 fases do avivamento. Quantos desejam avivamento na sua vida? Diga glória a Deus. Aleluias. Eu desejo também, eu amo, eu busco e eu oro pelo avivamento. Mas o avivamento não é algo que vai chegar, o avivamento já está acontecendo. É verdade, pode não estar acontecendo na sua vida pessoal, mas Deus já está movendo no planeta Terra. Deus está fazendo coisas grandes, gente. Vocês acham que não? Deus está fazendo. Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas hoje. Lá em Abacuque, no capítulo 3, pode colocando esses textos aí, tá bom? Abacuque capítulo 3, vamos ler o versículo 1 e 2. Quando falamos em avivamento, esse é um dos textos mais citados, mais falados na palavra do Senhor. A oração do profeta Abacuque, o versículo 1, versículo 2 diz assim: oração do profeta Abacuque sobre, forma de canto, isso. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Em outras traduções, no meio dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Diga comigo, aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Queridos, não tem nada mais necessário para a igreja do que o avivamento. Essa oração de Abacuque é a oração que nós devemos fazer todos os dias. É a oração que você precisa fazer na sua vida todos os dias. Aviva, ó Senhor, a tua obra na minha vida. Pessoas que estão começando na vida cristã, pessoas que estão no meio da sua caminhada, pessoas que estão no final da sua caminhada, todos nós precisamos do avivamento. Sem um avivamento, queridos, nós morremos. Sem um avivamento nós perdemos a vida. O que é o avivamento? O avivamento é a obra do Espírito queimando todos os dias em nossos corações. É o fervor de Deus, é o amor, a alegria do Senhor todos os dias em nossas vidas. Fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O meu amor a Deus não morre, o meu amor a Deus não se perde. Eu continuo amando Deus todos os dias. Isso é avivamento. Eu amo a palavra de Deus, eu amo a oração, eu amo estar nos cultos, eu amo estar com os meus irmãos. Isso é viver
viver uma vida avivada. Avivar fala de vida, avivar fala de um fogo que não se apaga. A Bíblia diz lá em Levíticos 6,13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não pode apagar, querido. Se o fogo apagar, nós perdemos a vida de Deus. E quando o fogo apaga, quando nós desanimamos, o diabo vem e tira o brilho de Deus. As coisas que você tinha no passado, você pode perder. Por isso nós precisamos, queridos, de termos esse avivamento todos os dias. Existem duas coisas, queridos, que o homem não pode ser frio. Em duas coisas nós não podemos esfriar. Em primeiro lugar, não podemos esfriar na glória de Deus, ou diante da glória de Deus. E a segunda coisa que nós não podemos ser frios é diante dos nossos pecados. Nós precisamos, queridos, ser pessoas diante de Deus, tremendo diante da presença dele, e também fugindo de toda aparência do mal, de todo o pecado. São duas coisas que nós não podemos ser insensíveis: insensíveis à glória de Deus e insensíveis ao pecado. Quando pecamos, precisamos sentir a dor do pecado e buscar o perdão de Deus. E quando estamos diante da glória do Senhor, precisamos ter um coração quebrantado, desejoso da presença do Senhor, de estar diante da presença dele. Quando nós ficamos insensíveis ao pecado, nós perdemos a visão de Deus, nós cedemos ao pecado. Quando nós perdemos a sensibilidade da glória de Deus, as coisas não nos tocam, uma mensagem não nos toca, uma canção não nos toca, o culto não nos toca mais. Vocês já viram que existem pessoas que podem chegar na igreja e falar bem assim: que culto abençoado foi hoje. Aí o outro diz bem assim: qual culto você está? Porque eu não senti nada. Porque a questão não é o que Deus fez, é o quanto nós sentimos e percebemos a presença dele. Deus pode passar no lugar e a gente não ter percepção da presença dele. Jesus disse a respeito de Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Eu quis acolhê-los como a galinha colhe os seus pintinhos, mas vocês não perceberam, vocês não me perceberam, vocês não perceberam o dia da minha visitação. Eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Os que eu queria tocar não me perceberam, mas gente que não me conhecia me desejou. Falando sobre os gentios, homens e mulheres que não faziam parte do reino de Israel me desejaram. Os maiores exemplos de fé que Jesus viu não foi em Israel, foi de um centurião que disse: não precisa ir na minha casa, basta uma palavra e o meu servo fica curado. Jesus disse: eu nunca vi, Jesus fosse baiano, ele dizia: oh, gente, que homem de fé é esse? Uma mulher que era cananeia, que não fazia parte do povo de Israel, Jesus, cura minha filha, liberta minha filha. Aí Jesus disse: eu não posso aqui deitar os pães dos filhos e tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas ela diz: mas Jesus, os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Eu não estou pedindo para sentar na mesa, eu estou pedindo que o Senhor somente cure a minha filha, por misericórdia. Aí Jesus disse: eu nunca vi uma fé dessa em Israel. Entende? Eu poderia citar eles, exemplos aqui de pessoas que tiveram fé. Então, queridos, nós precisamos do avivamento, para nós não ficarmos desapercebidos quando Deus falar conosco. O problema não é que Deus parou de falar, é que nós paramos de ouvir a nossa sensibilidade. Samuel ouviu Deus chamar por 3 vezes, ele não entendeu que era a voz de Deus, ele achava que era a voz de Eli. Deus fala com você e você acha que não é ninguém. Às vezes você tem um sonho, você diz assim: eu tive um sonho, mas eu acho que aquilo não foi nada, e Deus estava falando com você. Às vezes você está em casa, o teu filho fala um negócio, você diz bem assim: mas e Deus estava falando com você. Seu marido é usado por Deus, sua esposa, num culto, seja onde for, Deus está falando. O que nós precisamos, queridos, é ter essa percepção de Deus. O avivamento, ele vem para destravar os nossos ouvidos. O avivamento, ele vem para destravar o nosso olhar, vem para destravar a nossa sensibilidade diante de Deus. Existem 3 níveis de avivamento. Diga comigo: 3 níveis de avivamento. Eu gosto de chamar, e eu tenho um pastor amigo que ele diz que ele chama esses 3 níveis de 3 batismos. E que talvez essa seja algumas das confusões que as igrejas mais históricas, tradicionais, elas às vezes não compreendem essas diferenças. Mas a Bíblia fala exatamente sobre esses 3 níveis de avivamento, ou que nós podemos chamar de 3 batismos. O primeiro é o batismo de arrependimento. Esse batismo de arrependimento é o que nós chamamos de salvação.
João Batista, que veio antes de Jesus, ele veio pregando o arrependimento: arrependei-vos e crede no Evangelho. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados a Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem e passa a fazer morada em nós, e ali nós somos feitos moradas do Espírito Santo. No que diz respeito à salvação, podemos chamar isso de um batismo de salvação, batismo de arrependimento. Mas nós também temos um outro tipo de batismo, porque a nossa vida com Deus não termina na salvação, no arrependimento. O arrependimento faz parte dos primeiros passos da nossa caminhada. Mas a Bíblia fala, e John Wesley, um grande avivalista, um grande teólogo, ele chama isso, esse segundo passo, de batismo de santidade. Então ele fala que exatamente quando João Batista fala sobre Jesus, João Batista diz assim: eu batizei vocês com água para o arrependimento. Então ele fala desse primeiro batismo do arrependimento, onde você entende que Jesus é o seu Salvador e você desce as águas do batismo. Mas ele fala agora que o que viria depois dele, Jesus, batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então João estava falando agora sobre uma sequência. Depois do arrependimento, você vai ser agora tocado para uma vida que nós chamamos de um processo de maturidade, de crescimento. Paulo chama isso lá em Efésios 4:12, de nós sermos cada vez mais treinados e desenvolvermos a nossa fé, a nossa vida cristã debaixo de Deus, e nós sermos agora, nós sermos treinados para sermos parecidos com Jesus, para nos apresentarmos diante dele agora, com um caráter transformado, uma vida transformada. Existem muitas pessoas que elas conhecem Deus como Salvador, mas elas não experimentam o crescimento e a santidade em Deus. Pastor, mas fulano de tal está há tantos anos na igreja, ele ainda tem problemas nessa área de caráter, tem problema ainda, fica fofocando ainda, é um mal pagador, essa pessoa ainda é bruta, ela ainda fala palavrão. Por quê, queridos? Porque ela teve um encontro, foi verdadeiro, ela se arrependeu, mas no meio do caminho ela não desenvolveu sua vida em Deus. Ela está na igreja, mas ela conhece a Bíblia, mas a Bíblia não internalizou nela. Jesus disse em João 15, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Então Deus fala que existe um relacionamento que vai nos levando a essa vida de santidade. Santidade não é aquilo que eu faço para Deus, santidade é aquilo que o Espírito Santo faz dentro de mim. A santidade não é um esforço pessoal, porque ninguém consegue ser santo sozinho. Eu vou trabalhar para Deus, eu vou vigiar os meus olhos, meus ouvidos, para eu não pecar contra Deus. Obviamente que você precisa vigiar, mas isso não é um esforço humano. Humanamente nós não conseguimos, mas Deus proveu o seu Espírito Santo para que Ele em nós possa nos levar a uma vida de santidade. E aí, queridos, esse é exatamente o terceiro nível do avivamento, ou o terceiro batismo. O batismo de salvação é o primeiro, o batismo de santidade, e o terceiro é o que nós chamamos do batismo de poder. Diga comigo, batismo de poder. O batismo de poder é capacitação. Jesus em João 20:21 soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Olha, João 20:21, Jesus não tinha subido aos céus ainda, mas lá na frente em Lucas 24:52, ali em diante, Jesus chama os seus discípulos, antes de subir para os céus, naquele finalzinho, depois da ressurreição, no final dos 40 dias, Jesus chama os seus discípulos e diz assim: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ora, parece uma incoerência. Jesus sopra o Espírito, os discípulos já têm o Espírito Santo na vida deles, e agora Jesus diz para eles ficarem aguardando lá no cenáculo, até que o Espírito Santo venha sobre a vida deles. Por que eles precisavam receber uma coisa que eles já tinham? Jesus não estava falando sobre a presença do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo eles já tinham. Jesus estava falando sobre um revestimento de poder. Jesus estava falando sobre uma capacitação do Espírito Santo agora. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: a presença dele já está com vocês, mas agora vocês precisam de um revestimento de poder, aonde tudo aquilo que eu falei, vocês vão viver todos os dias na sua vida, onde vocês vão fazer os mesmos milagres que eu fiz, vocês vão caminhar debaixo da mesma unção que eu caminhei. Jesus estava dizendo o seguinte: o Espírito do Senhor esteve sobre mim, o Espírito do Senhor
Senhor me conduziu durante todo o meu ministério. Agora esse Espírito Santo vai capacitar vocês. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Agora vocês imaginem bem como é que nós vamos fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Precisamos do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai mudar a nossa história. É o Espírito Santo que vai mudar e vai fazer, queridos, com que alcancemos as vidas para Jesus. Nenhuma igreja cresce se ela não estiver experimentando um avivamento na vida dela. Ou a igreja experimenta o avivamento, ou ela morre. Ou você experimenta o avivamento, ou você vai morrer espiritualmente. Nós precisamos do avivamento. E quem está avivado, queridos, ele transforma a realidade, ele transforma a vida. Um pastor um dia escreveu um letreiro na porta da sua igreja: ou essa igreja vai experimentar um avivamento ou um sepultamento. Que a IPIB de Pau-Brasil experimente um grande mover de avivamento nesses dias. Pastor, o que nós precisamos? O que a igreja mais precisa não é de uma estrutura bonita. O que a igreja mais precisa não é de uma estrutura bem feita, não é de uma organização bacana. O que a igreja mais precisa não é de um melhor grupo de louvor. O que a igreja mais precisa não é de um pregador que fala bem. O que a igreja mais precisa é do poder do Espírito Santo nela. O que a igreja mais precisa é da presença de Deus se manifestando todos os dias na vida dela. O que garante que eu e você vamos chegar ao final da nossa carreira bem é o avivamento, a vida de Deus todos os dias sobre nós e em nós, combatendo o bom combate, acabando a carreira e guardando a fé. Agora, queridos, é possível perder o que ganhamos? Sim, é possível. A Bíblia diz que terrenos que nós conquistamos, eles podem ser perdidos. Lugares que nós um dia conquistamos podem ser perdidos. A igreja de Jerusalém em Atos foi uma igreja que viveu uma experiência do batismo no Espírito Santo, do poder do alto. E a Bíblia diz que essa igreja se reunia todos os dias na comunhão, no partir do pão, nas orações. Essa igreja tinha tudo em comum, essa igreja evangelizava, essa igreja evangelizou todo mundo da época. Missionários foram enviados, igrejas foram abertas, Deus fez um movimento de crescimento na igreja, Deus levantou novos líderes. A igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja modelo para nós. Todo avivamento na história da igreja, ela é como o avivamento de Atos dos Apóstolos. Os tempos são diferentes, as pessoas são diferentes, mas o movimento de Deus sempre será como foi em Atos dos Apóstolos. Deus vai fazer. Por isso que a igreja precisa entender que nós precisamos de um Pentecostes todos os dias, precisamos da presença de Deus todos os dias, precisamos do mover de Deus todos os dias. Eu tenho 41 anos de batizado, gente. O que eu mais preciso para ser um homem de Deus, me manter na presença do Senhor, é o fogo do Espírito na minha vida. Pastor, mas você é pastor, você nunca vai desanimar. Ei, meu querido, lógico que desanima. Não importa, o que te mantém em pé não é o seu título, o que te mantém em pé é o poder do Espírito Santo na sua vida. Eu não sei qual é o nível do fogo de Deus no seu coração, mas enquanto eu estou pregando aqui, eu oro para que o fogo de Deus comece a se reacender na tua vida. Eu oro para que essa chama se reacenda novamente. A minha oração não é para que você saia daqui admirado ao culto ou admirando a pregação. Eu quero que você saia daqui admirando o Espírito Santo e querendo a presença dele. Eu quero que você sai daqui desejando orar mais, buscar mais o Senhor. Ei, Deus vai fazer isso na sua vida. Quantos creem assim, diga amém. Um dos maiores avivamentos de Atos dos Apóstolos aconteceu na cidade de Éfeso. No capítulo 20 de Atos, Paulo fala, durante 3 anos e meio, ele esteve na cidade de Éfeso, pregou o evangelho nas casas, publicamente, e ainda evangelizou um a um. Paulo fez um trabalho lindíssimo na cidade de Éfeso. A igreja cresceu, mas 50 anos depois, o apóstolo João, escrevendo o Apocalipse, Deus disse para a igreja de Éfeso: eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor, porque aquilo que eu ganho hoje, eu posso perder amanhã. Aquilo que eu recebi hoje, eu posso negociar amanhã. A igreja de Éfeso era uma igreja que vivia uma intensidade do avivamento, uma igreja crescente, pujante, uma igreja maravilhosa, e que Deus agora estava dizendo: o que aconteceu com vocês? Vocês abandonaram o primeiro amor, vocês perderam a simplicidade, vocês perderam a alegria.
Chega uma hora na vida cristã, queridos, que a gente acha que a gente consegue as coisas sozinho, sem Deus. Não, sem Deus eu posso, mas a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Chamar o Espírito Santo e orar, queridos, é buscar o poder de Deus, porque nós não podemos fazer nada sem Ele. Não existe nada mais orgulhoso na vida cristã do que uma pessoa que não ora. Todo homem e mulher de oração, você encontrou um homem e uma mulher que ora muito, sabe de uma coisa, essa pessoa é humilde. Porque a pessoa que ora é a pessoa que sabe que ela não pode fazer nada sem Deus. E uma pessoa que não ora, ela diz, bem, eu não preciso de Deus. Existem pessoas que não oram, mas quando chega na igreja quer orar muito. Quem ora muito na igreja é porque ora pouco em casa. Quem quer oração, e quando eu digo orar muito, não é aqueles momentos de oração, né, gente? Existe momento, eu estou falando. Às vezes tem pastor que vai pregar e quer orar 5, 10, 15, 20 minutos. Não, se o Espírito Santo mover, ele pode orar até 1 hora, né, gente? Não tem problema, eu estou falando. Que às vezes quem ora em casa, no público ele só precisa de uma oração curta. A oração, uma das orações mais poderosas, uma das maiores respostas de oração na Bíblia, foi quando o profeta Elias orou, lá no Monte Carmelo. E ele diz, Deus, mostra para esse povo que se afastou do Senhor, esse povo que te rejeita, mostra para esse povo que há Deus em Israel. E aí o que aconteceu, gente? O fogo desceu. Uma oração curta, mas um resultado surpreendente e abençoado. Por que Deus respondeu de uma forma tão poderosa na vida de Elias? Tiago fala isso. Elias orou, e orou fervorosamente. Elias orava. Quem tem uma vida de oração no secreto, quando ele chega no púlpito da igreja, a pequena oração que ele faz, Deus faz grandes coisas. Deus libera grandes coisas. Você chega para o enfermo e fala bem assim, no nome de Jesus seja curado. Olha que oração curta. Aliás, não foi nem uma oração, foi uma oração, mas uma palavra de autoridade. Pedro e João entram, eles iam orar no templo, mas chegou na porta do templo, tinha um camarada lá, enfermo, paralítico. E aí ele disse, me dá uma esmola. Eu disse, eu não tenho esmola, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. E aí ele disse, em nome de Jesus, levanta. Veja que frase mais curta e mais rápida. Pedro e João não ficaram lá, Deus, em nome de Jesus, agora nós vamos fazer aí fica rodeando 7 vezes aquele paralítico, e começa a falar, não fizeram isso, só mandaram ele levantar uma oração curta. Porque quando você tem muito tempo com Deus, você não precisa de fazer longas orações diante das pessoas, diante da igreja, você só precisa fazer declarações de fé, e Deus vai responder. Os que estão entendendo, diga amém. O tempo vai passando, a igreja vai perdendo isso. A igreja primitiva nasceu debaixo do avivamento. No ano 310, um tal de imperador Constantino se converte, uma falsa conversão, uma conversão, queridos, para atrair os cristãos. E aí ele diz bem assim, sabe que agora todos nós somos cristãos, o império todo é cristão. E aí os artistas, os políticos, os empresários do Império Romano falam bem assim, se o nosso imperador é cristão, eu também sou cristão. Eles não eram cristão por conversão, eles eram cristão por adesão. Está todo mundo virando crente, eu vou virar crente também. Por que você é crente? Não sei, eu sei que meu pai é, minha mãe é, meus irmãos são, todo mundo da minha família está indo lá na PIB de Pau Brasil, eu vou frequentar a igreja também, e vou virar crente também, mas não é assim. Vida cristã é feita por conversão. Como é que você entra na igreja? Através do sangue de Jesus, arrependimento, através da transformação, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e aí nós somos feitos novas criaturas. É assim que nós entramos no corpo de Cristo. Mas a igreja foi perdendo isso, a igreja foi perdendo o poder, a autoridade, até que chega um ponto que um padre chamado Agostinho, para justificar a falta de poder dentro da igreja, ele começa a dizer, não, esse negócio de dons do Espírito, de batismo no Espírito, de falar em línguas, de moveres, não, isso aí foi só para a época dos apóstolos. E aí Agostinho foi o homem que trouxe a mensagem do cessacionismo, e esse cessacionismo começou a invadir, as pessoas começaram a acreditar, que agora esse negócio do que aconteceu em Atos dos Apóstolos foi só para aquela época, que as línguas foram só para aquela época, que o mover de cura e milagres foi só para aquela época. Para justificar a sua falta de poder, homens começam a criar uma teologia pessoal, começam a distorcer aquilo que a própria Bíblia ensina, para dizer que não precisa.
Sabe, tem pessoas que você vai jejuar e vai falar assim, não precisa jejuar, Deus não quer seu jejum. Eu fico pensando, me mostra na Bíblia, por que você jejua? Qual é o argumento que você tem na Bíblia para jejuar? Eu falo, eu só preciso de um, meu Jesus jejuou. Antes de começar o ministério, ele ficou 40 dias em jejum. Eu preciso de mais o que na Bíblia, meu querido? Se Jesus fez, eu vou fazer também. É lógico que a Bíblia tem muitos textos falando sobre jejum, mas o que eu estou dizendo é que existem pessoas que vão falar que não precisa jejuar mais. Esse negócio de orar, de falar em línguas, de batismo no Espírito Santo, de orar pelos enfermos, de ver os milagres acontecendo, e essas pessoas vão começar a dizer que isso não precisa. E aí a igreja entra no que nós chamamos, o que a história chama de uma idade das trevas. A igreja perde o seu poder, e somente lá em 1500 acontece uma revolução, onde esses 3 batismos são restaurados, começando ali pelos pré-reformadores, antes de Lutero, homens que foram se levantando, como Zwinglio, que pegou, não existia Bíblia na língua do povo, só a Bíblia em latim. Quem é que falava latim? Só os padres. Aí ninguém lia. Imagina, gente, se só eu tenho uma Bíblia aqui que vocês não conseguem ler, só eu, e eu começo a falar numa língua que vocês nem estão entendendo, o latim. Aí fica todo mundo ali dizendo, não, o que ele fala é a verdade, porque ninguém entende, ninguém pode interpretar o que a Bíblia está dizendo. Mas Deus levantou homens que pegaram a Bíblia, lá do latim, e foram traduzindo ela, traduzindo para o alemão, traduzindo para o inglês, aí depois veio para o português, veio para o espanhol, aí a Bíblia foi traduzida, hoje está na mão de todo mundo, glória a Deus por isso. Todo mundo pode carregar uma Bíblia em casa, começar a ler, se encher da presença do Senhor. Martinho Lutero veio e ele restaurou o primeiro batismo que precisava ser restaurado. É tudo pela fé, não são pelas obras, não é por aquilo que você faz. Você não compra a salvação, porque tinha gente vendendo a salvação. Eles estavam fazendo simonia com as coisas santas, eles estavam comprando pedacinho no céu. Aí o Lutero, junto com outros reformadores, disseram, gente, para com esse negócio, a salvação é pela fé, só Jesus salva, só a palavra de Deus que importa. Nós não precisamos de nenhum mediador entre nós e Deus. Ei, nós podemos agora, todos nós somos sacerdotes do Senhor, o véu do templo foi rasgado, nós podemos entrar e adorar o nome do Senhor. Aí ele restaura, mas essa foi só uma parte, porque aí lá na frente, em 1700, Deus levanta um homem chamado John Wesley, e ele começa a dizer a respeito de um testemunho interior que me levaria a uma vida separada do mundo, porque não basta a salvação em Cristo, mas agora eu preciso viver e crescer essa santidade todos os dias, não para a salvação, porque a salvação é pela fé, mas a salvação me leva a viver uma vida em santidade. Pelos frutos se conhece uma árvore. Se você é salvo, você vai agir como salvo. Se você é filho de Deus, você vai agir como filho de Deus. E aí o pessoal começou a criticar Wesley, e começaram a falar bem assim, lá estão fazendo um clube santo. Eles chamavam de clube santo, que são as nossas células, os nossos pequenos grupos. Esse pessoal quer ficar igual Jesus, quer ser parecido com Jesus, cheio de regras. Por isso que chamaram eles de metodistas, porque eles eram metódicos. Eles estudavam a Bíblia, eles oravam, eles tinham um horário para Deus, tudo organizado. Aí eles falavam, para que isso? Não precisa disso. Mas o Wesley sabia o quanto isso era importante. Mas mesmo em Wesley, mesmo na reforma, existia algo que precisava ser restaurado. E em 1800 Deus levanta homens como Charles Finney, um evangelista, que agora restaura o terceiro batismo, que é o batismo de poder. Charles Finney era um advogado, um proeminente advogado, que larga a advocacia para ser um pregador do evangelho. Ganhou mais de 500 mil vidas para Jesus, um homem que andava debaixo do poder, e as pessoas começaram a criticar Charles Finney, porque Charles Finney era homem da oração, era homem do poder. Ele entrava numa cidade, ele entrava numa fábrica, e os biógrafos falam que as pessoas começavam a chorar só com ele passando no meio deles, por causa da presença do Espírito Santo na vida de Charles Finney. E as pessoas diziam, alguma coisa está acontecendo, mas era a própria presença. Gente cheia do Espírito Santo, ela anda no poder.
O pai da Keila foi o meu pastor desde os meus 5 meses de idade. Quando a minha mãe foi para a igreja, que o pai dela pastoreava, ele costumava fazer jejuns prolongados, jejuns mais curtos, mas era um homem que vivia debaixo do poder do Espírito Santo durante o ministério dele. E ele conta que um dia ele fez um jejum de 21 dias, subindo o monte todos os dias, um monte no centro da cidade de Vitória. Todos os dias ele subia o monte em jejum, só com água. No 21º dia, quando ele desceu do monte para entregar o jejum, ele passou na principal praça da cidade, chamada Praça Costa Pereira. E aí quando ele passava na Praça Costa Pereira, andando, só passando, os demônios começavam a se manifestar nas pessoas. Presença do Espírito Santo. Quem é que faz isso, gente? Isso não é teologia, isso não é um livro que você lê, isso não é um seminário que você faz, isso não é tempo de igreja. Eu tenho 20 anos, 30 anos numa igreja. Isso é intimidade com Deus, com o Espírito Santo, é vida de Deus, é Deus extrapolando através de você, é o poder do Espírito Santo. Eu poderia parar e falar aqui sobre tantos movimentos de Deus, tantas coisas que Deus fez. O avivamento, queridos, é a maior necessidade da igreja. É por isso que nós vamos encontrar pessoas que um dia tiveram uma experiência com Deus, mas hoje estão vivendo uma vida morta, uma vida apagada, uma vida sem brilho do Senhor. Mas em nome de Jesus, nesta noite vai se reacender novamente o brilho de Deus na sua vida, a alegria do Senhor na sua vida. Faça essa oração, busque a Deus e diga a Deus: acende novamente a chama no meu coração. Então o avivamento passa por 3 fases. Agora eu vou entrar na mensagem. Eu só dei a introdução. Diga comigo as três fases do avivamento. O avivamento passa por 3 fases: precedência, evidência e frutos. Diga comigo: precedência, evidência e frutos. O que precede o avivamento? O que vem antes do avivamento? O que prepara o avivamento? É o que a Bíblia, é o que nós chamamos de espírito profético. Antes de Deus derramar o avivamento, Deus vai levantar um espírito profético declarando a respeito do avivamento. Nós temos o exemplo lá em Malaquias 4:5, quando diz: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Eu pergunto a vocês: Elias já não tinha nascido antes de Malaquias? Então vamos pensar, Malaquias estava lá, né, foi os últimos dos profetas. Elias está lá no início, lá no Velho Testamento, anos e anos antes, centenas de anos atrás, Elias estava lá. Aí agora o profeta diz que Deus vai levantar o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele profetiza a respeito disso, dizendo que o espírito profético viria antes de Jesus vir à terra e antes que Jesus voltasse novamente à terra. Então virá um espírito profético. O que é o espírito profético? Não é que Elias ia se reencarnar, né, gente? Que Elias não ia, porque aí seria antibíblico. A Bíblia diz que a pessoa, depois que morre, ela não volta mais. A Bíblia não está falando que Elias iria aparecer. Tanto que quando João Batista veio, lá em Lucas 1,17 diz: ele irá adiante dele, falando sobre João Batista, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Mas espera aí, algumas pessoas queriam dizer que aqui estava dizendo que o João Batista era a reencarnação de Elias. Isso é espiritismo. E Elias não foi, João Batista não era a reencarnação de ninguém. Agora, João Batista se movia no espírito. Preste atenção, o espírito profético. O espírito profético, queridos, é o espírito que age no profeta. E aí quando fala bem assim, o espírito de Elias
agiu na vida de João Batista, quer dizer, o mesmo Espírito Santo que agiu em Elias, é o mesmo Espírito Santo que agora está agindo em João Batista. É o mesmo Espírito que está agindo em nosso meio hoje também. Então nós também somos chamados a nos mover no Espírito de Elias. Qual é o Espírito de Elias? O Espírito Santo. Então quando eu começo a me mover debaixo desse movimento profético, ou do Espírito profético, nós começamos a chamar a igreja para esse grande movimento de avivamento, para um grande movimento de arrependimento. É o que está escrito lá em Joel 2, versículo 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então Joel, o profeta Joel, está agora agindo debaixo do Espírito profético, e ele está dizendo algo que Deus vai fazer. Mas para que Deus faça o que Ele vai fazer, nós precisamos nos converter, nos arrepender com jejuns e choro. Preste atenção, queridos, o que Ele está dizendo. Antes que Deus faça algo, Deus vai levantar um espírito profético, fazendo declarações. Queridos, entenda isso. Nunca se levantou na face da terra tantas pessoas falando, ministrando e agindo debaixo do espírito profético. Eu tenho 52 anos de idade. Eu vou dizer para vocês que eu nunca senti a percepção da volta de Jesus tanto quanto eu tenho sentido nesses últimos tempos. E não só eu somente, isso está pairando no coração de todo mundo. As pessoas que estão em oração, buscando a Deus, têm esse entendimento, pastor. Nós temos que ter urgência para salvar o máximo de pessoas, guardarmos o nosso coração em Deus. Jesus está voltando, Jesus está voltando, é o espírito profético, o avivamento está acontecendo. Os maiores movimentos de avivamento que eles estão acontecendo na face da terra, sabe aonde? No Irã, acredite no que eu estou dizendo. Pastor, mas o Irã é um lugar fechado, não se pode falar do amor de Deus lá, tem perseguição contra o Evangelho, é a terra dos ayatolás. Pastor, que lugar é esse? Deus está fazendo um avivamento dentro do Irã, gente, nas barbas dos ayatolás. Jesus está aparecendo em sonho para os muçulmanos, eles estão vendo Jesus, e Jesus está falando com eles. É a urgência da vinda de Jesus, é o espírito profético. Lá no Egito estão acontecendo grandes ajuntamentos de milhares e milhares de cristãos se convertendo, crianças, jovens, adultos, pessoas que estão se convertendo. E nesses países, quem se converte a Jesus, ele tem que decidir se ele vai morrer por amor a Jesus ou não. A China é o país onde tem a maior população evangélica do mundo, está na China. Mas é lá, escondido nas entranhas, escondido do comunismo, escondido de uma nação ainda debaixo de um jugo comunista. Mas a igreja está crescendo. Fala-se em mais de 250 milhões de cristãos na China, mais do que a população brasileira convertida dentro da China. O que eu estou dizendo para vocês é que tem um avivamento acontecendo, gente. Deus está movendo na terra, e não vai ser diferente em Pau Brasil. Há um chamado de Deus para Pau Brasil. Deus está levantando homens e mulheres debaixo desse movimento do Senhor. Então a voz profética vai se levantar também neste lugar, e antes da volta de Jesus, o que está escrito em Mateus 25:6 vai se cumprir. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. A voz profética é a voz do amigo do noivo, dizendo: o noivo está chegando, o noivo está chegando. À meia-noite é o lugar de obscuridade, à meia-noite é o tempo em que muitos estão se esfriando, mas é exatamente neste momento que Jesus Cristo virá, o Senhor aparecerá, e nós veremos, e nós nos encontraremos com Ele para sempre. A voz profética é a voz que me leva até Deus. A voz profética é a voz que nos chama ao arrependimento. A maior prova de que uma igreja caminha para o avivamento não são as vozes de risos, mas as vozes de choro. Quando você vê uma igreja chorando diante de Deus,
Deus está começando um avivamento neste lugar. Porque o choro fala de arrependimento, o choro fala do quebrantamento, e ao coração quebrantado e contrito, Deus não resiste, Ele vem, Ele visita e Ele faz. Uma vez eu ouvi um pastor, eu acho que eu li no livro, eu não sei se foi uma mensagem ou num livro, e ele falando sobre a transformação de Jacó no vale de Jaboque, quando ele luta com Deus e Deus fere as juntas de Jacó e ele sai mancando para o resto da sua vida. Mas ali ele estava em arrependimento, dizendo: Deus, eu me arrependo, chega de ser um homem mentiroso, chega de ser um enganador. E Deus diz: eu vou mudar a sua vida hoje, você vai deixar de ser Jacó e vai passar a ser Israel. E ele sai dali mancando, nunca mais ele foi o mesmo homem. Todas as vezes que ele olhava para aquele seu defeito físico, ele lembrava: isso não é um defeito, é uma marca de Deus na minha vida. Foi o dia que eu fui transformado. E aí esse homem, esse pastor, eu não sei se foi numa pregação que eu ouvi ou foi lendo, mas ele falou uma frase dizendo: nunca confie numa pessoa que não manca, nunca confie numa pessoa que não é quebrantada. Quando Deus quer mudar uma pessoa, Deus traz o quebrantamento. Então diga comigo: precedência é a primeira fase do avivamento. A segunda fase do avivamento, queridos, depois da precedência, é a evidência. Quando Deus diz: convertei-vos a mim de todo o coração, quando João Batista disse: virá após mim um que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, Deus agora responde e manifesta. Essa segunda fase é a fase das evidências. É quando Deus libera aquilo que Ele prometeu debaixo de um quebrantamento da igreja. É o que nós podemos chamar de profetismo, de dons do Espírito, de manifestação do Espírito Santo. É quando João Batista diz: eu batizei com água, mas agora virá um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Se vocês achavam que a obra que eu estava fazendo era boa, vocês se preparem, porque o que vem para frente é melhor ainda. Coisas maiores ainda vão acontecer. Em 1904, aliás, queridos, o século de 1900 é chamado do século do Espírito Santo. De 1900 até o ano 2000, né, é chamado do século do Espírito Santo, de manifestações do Espírito Santo. E esse século começa com um garoto chamado Evan Robert orando e pedindo o avivamento no país de Gales. Durante anos ele orou e Deus respondeu a oração, e em 3 meses 100 mil vidas foram convertidas ao Senhor. Sabe qual era a população do país de Gales? 100 mil pessoas. Deus deu o país de Gales para os jovens que oravam. O avivamento de Gales não foi um avivamento de velhos, de pessoas de mais idade. Foi um avivamento movido pelos jovens. Os velhos também, obviamente, foram usados pelo Senhor, mas quem conduziu o avivamento no país de Gales foi a turma nova. E eu creio que nesses últimos dias Deus vai levantar os jovens e adolescentes para conduzir um grande avivamento aqui em Pau Brasil, para Deus mover aqui nessa cidade. Quantos creem nisso? Diga amém. Paralelamente, em 1906, um homem chamado William Seymour, que era descendente de escravo, um negro, queridos, preste atenção. Nós estamos falando de um tempo em que as igrejas que tinham brancos, os negros não podiam entrar. E as igrejas dos negros, os brancos não podiam entrar. E na igreja dos brancos, os negros não podiam entrar. Era uma segregação racial terrível. Esse homem, William Seymour, que era um analfabeto, um homem que tinha problemas na sua vida, na sua genética, na sua história, Deus olha e diz bem assim: eu vou levantar esse homem. Deus gosta de chamar as coisas que não são para confundir as que são. Deus chama as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas sábias. Então, meu querido, se você se sente uma pessoa incapacitada, fica preparado, porque Deus gosta de pegar pessoas como você. Deus gosta de pegar pessoas como você. E ali Deus começa a levantar, Deus começa a usar e a fazer um grande movimento na Rua Azusa. É tão engraçado o movimento de avivamento na Rua Azusa, que diz que
Dizem que por pelo menos 18 vezes o corpo de bombeiro parou na porta da igreja para apagar o incêndio, porque os vizinhos ligavam para os bombeiros dizendo que está tendo um incêndio na igreja. Quando os bombeiros chegavam, não tinha incêndio. O que estava acontecendo era o fogo do Espírito Santo acontecendo naquele lugar. Entende, queridos, como Deus vai movendo, quando Deus vai fazendo. Eu creio que isso vai acontecer em nosso meio, eu creio que isso vai acontecer na sua vida. E aí, queridos, Deus foi movendo, Deus foi realizando. Uma mulher, ela foi participar desse movimento lá na Rua Azusa para ver o que estava acontecendo. Ela foi da Coreia para ver o que estava acontecendo naquele lugar. E aí, quando ela estava lá vendo tudo que estava acontecendo, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, né, com a evidência de falar em línguas e profecias, e aquele profetismo acontecendo, as evidências dos dons acontecendo, pessoas sendo curadas, tantas coisas acontecendo, muita salvação, pessoas de todo os Estados Unidos, de todas as nações, indo ali para a Rua Azusa, para ouvir o que Deus estava fazendo. Essa mulher chegou lá, e aí o William Seymour olha para ela e libera uma palavra profética para aquela mulher, dizendo bem assim: Deus está te levantando, você vai voltar para a Coreia, e você vai ganhar 1,5 milhão de pessoas. Imagina, Deus falando com você, você vai ganhar 1,5 milhão de pessoas. Ela volta para a Coreia, e volta com aquilo no coração, dizendo: Deus vai me usar, Deus vai me usar. E os anos passam, aquela mulher não ganhava ninguém para Jesus, e os anos foram passando, e no final da sua vida, aquela mulher, já prestes a morrer, ela diz: não se cumpriu. Eu acho que aquele homem não foi usado pelo Senhor, eu acho que aquele homem falou do coração dele, e eu passei a minha vida inteira, não ganhei esse 1,5 milhão para Jesus. Ele ganhou somente uma pessoa para Jesus. Ela teria morrido, e ela teria a profecia não teria se cumprido, teria sido um fracasso, se a pessoa que aquela mulher ganhou, a única pessoa que aquela mulher ganhou, no período da vida dela inteira, não fosse David Yong Cho, o pastor da maior igreja no mundo. David Cho ganhou 1,5 milhão de pessoas na sua vida. Deus cumpriu ou não cumpriu a profecia? Cumpriu, não através dela, mas daquela pessoa que ela ganhou. Deus tem promessas na sua vida, existem coisas que Deus vai te usar, e que não vão se cumprir em você, mas vai se cumprir naqueles que você vai discipular, naqueles que você vai ganhar, naqueles que você... Então, meu irmão, parte para a oração, parte para a vida com Deus. Vamos nos encher do Espírito Santo. Deus vai usar você nesse tempo. Quais são as igrejas que crescem depois do movimento da Rua Azusa? Calcula-se hoje em média de 650 milhões de cristãos debaixo do mover do Espírito Santo, fruto da Rua Azusa, fruto do mover do Espírito Santo. Se juntar os pentecostais e os carismáticos são aqueles movimentos que houve de renovação nas igrejas históricas. O pai da Keira foi batizado por um dos homens mais proeminentes dos batistas, da Convenção Batista Brasileira, o Nilson de Amaral Fanini. Deus começou a mover no meio dos presbiterianos, aqui o nosso pastorzão. Deus começou a mover no meio dos batistas, e não é diferente aqui na PIB. Nós vamos lá na PIB de Marília, e a gente chega naquele lugar e encontra um mover do Espírito, que a gente fica quase louco naquele lugar, de tanta presença de Deus. A gente visita igrejas que Deus está fazendo coisas grandes. Se juntar às igrejas históricas renovadas hoje, com as igrejas chamadas pentecostais, como a Assembleia de Deus, igrejas que foram oriundas também, e que vieram da Rua Azusa, esse contingente passa de 1 bilhão de pessoas. Um mover de Deus. Quais são as igrejas que mais crescem, queridos, no mundo? Quais são as igrejas que mais crescem aqui em Pau Brasil? São as igrejas renovadas, são as igrejas pentecostais, são as igrejas que creem no poder do Espírito Santo. Uma igreja que não tem o mover do Espírito Santo, ela não cresce. Ela ganha um aqui e outro acolá, mas ela não consegue ganhar, ela não consegue desenvolver e crescer. E se cresce, daqui a pouco decresce. Eu poderia dar N exemplos para você, mas eu não estou aqui para ficar falando de igreja e nem de pessoas. Deus fez esse movimento, o movimento aconteceu, porque o movimento de Deus começa com uma precedência, arrependimento, com as evidências, o poder do Espírito Santo acontecendo. E aí nós entramos no que chamamos da terceira fase do avivamento, que são os frutos do avivamento.
poder do Espírito Santo não vem somente para evidenciar a presença de Deus, mas para nos levar à mudança de caráter, à mudança de vida. O poder do Espírito Santo gera frutos do Espírito Santo em nós. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, ela tem caráter de Deus, ela ama, ela é benigna, ela perdoa. Toda pessoa que diz bem assim, fulano de tal eu não perdoo, ela precisa do poder do Espírito Santo na vida dela. Ah, fulano de tal eu não topo com ela, precisa do poder do Espírito Santo na vida dela. Todo homem, toda mulher cheia do Espírito Santo, ela ganha vidas, ela ganha família, ela ganha irmãos, ela ora, oração, vida com Deus, caráter, testemunho. Quando Deus disse através de Jetro para Moisés, escolhe homens que eu vou transferir do seu espírito para eles. O que é isso? A autoridade de Moisés. Deus disse, escolhi homens, está lá em Êxodo 18, homens tementes a Deus, homens que aborreçam a avareza. Eu vou encher esses homens do Espírito Santo. A igreja precisa, queridos, e vivemos as evidências do Espírito Santo, mas vivemos também os frutos e os resultados do Espírito Santo. Eu quero terminar essa palavra hoje falando exatamente com vocês a respeito disso. Filipenses 4:8 diz, finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso ocupe o vosso pensamento. Existe um movimento de Deus para acontecer em nosso meio. João Batista diz, produzam frutos dignos de arrependimento. Existem as evidências do poder, do avivamento, existem a precedência do avivamento e existem os frutos do avivamento. Vidas salvas, transformadas, uma igreja que cresce, uma igreja que cuida, uma igreja que discipula, uma igreja que ora, uma igreja que ama, são frutos de um avivamento, de um mover de Deus. Não existe nada mais lindo numa igreja do que os novos convertidos. Gente nova chegando, gente nova entrando, batismo acontecendo, Deus abençoando, o movimento de Deus acontecendo, mas isso é uma obra do Espírito Santo. Só que essa obra, queridos, ela não para. No mesmo momento que nós estamos nos arrependendo em Deus, Deus está trazendo as evidências dos dons, da manifestação, e os frutos estão acontecendo, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Gente nova chegando, nós que somos mais velhos, e aí o profeta Joel diz, quando nós precedemos em arrependimento diante de Deus, a precedência do avivamento, aí ele diz em Joel 2:28, depois dessas coisas, de que coisas? Depois de nos arrependermos, aí a Bíblia diz, o profeta diz, eu derramarei do meu Espírito, sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Gente, pessoa velha não sonha, porque tudo que ela tinha que fazer na vida, ela já fez. Tudo que eu tinha que fazer agora, meus filhos é que vão fazer, são novos, vão fazer. Mas a Bíblia diz que quando o avivamento vem, até os velhos sonham de novo. Não importa se eu vou ter mais 5 anos de vida, mais 10 anos de vida, mais 20 anos de vida, eu vou dar o meu melhor e Deus vai me usar. Vossos jovens profetizarão, vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões. Há um movimento, até os servos e servas, pessoas que você não dá nada por ela, eles também vão profetizar, eles também serão cheios do Espírito Santo. Quando isso vai acontecer? Quando houver arrependimento. Aí Deus vai começar a mover, Deus vai começar a mudar as coisas. Quando Deus veio sobre a igreja de Atos dos Apóstolos, eles estavam debaixo ali de oração, esperando o Espírito Santo vir. Eu não sei aonde você está, eu não sei, queridos, em que lugar você está, mas Deus está te chamando para uma mudança de vida. Algo está acontecendo, queridos, e às vezes você fica pensando assim, o dia que Deus mover na igreja eu vou, o dia que Deus mover na vida do meu pastor eu vou, o dia que Deus mover na vida do meu líder eu vou. Deixa eu te falar uma coisa para você, queridos, avivamento, ele é coletivo, mas ele começa individualmente. O avivamento só precisa de uma pessoa que crê. O que Deus pode fazer aqui na PIB de Pau Brasil só depende de uma pessoa.
O que Deus pode fazer, pastor, lá na presbiteriana, só precisa de uma pessoa que decide orar, uma pessoa que decide crer, uma pessoa que decide se queimar diante de Deus. Queridos, Deus faz algo, Deus começa a fazer algo, e aí o movimento de Deus é sobrenatural, porque avivamento é um movimento sobrenatural de Deus na vida da igreja. Nesse livro que eu falei com vocês, que eu escrevi sobre as marcas do avivamento, você precisa ler esse livro. Preste atenção, você precisa ler esse livro. Eu conto tantas histórias de avivamento, mas uma das histórias que eu mais gosto de falar é da história do avivamento na África do Sul. Quando Deus levanta um homem que durante 12 anos ele pregou e ninguém se convertia na igreja. Ele já estava desesperado, ele disse: Deus, o Senhor não me chamou para esse negócio aqui, eu não sou pastor aqui. Um dia ele estava pregando sobre Atos dos Apóstolos, uma irmãzinha na igreja, uma pessoa simples na igreja. Diz bem assim: pastor, eu posso dar uma palavra? Ele diz: irmã, uma nova convertida no meio da pregação pedindo um microfone. A gente que é pastor já fica logo desconfiado, esse negócio vai dar ruim aqui, essa menina vai falar coisa que não deve falar. Mas ela insistiu tanto que aí ele falou assim: eu vou dar o microfone, vou ficar pertinho de qualquer coisa. E ele deu o microfone, e essa irmã disse bem assim: pastor, o senhor está falando que Deus fez isso em Atos dos Apóstolos? O Senhor está dizendo que em Atos dos Apóstolos as pessoas eram curadas, eram batizadas no Espírito Santo, e que Deus, a igreja crescia, pastor, as pessoas eram libertas, os demônios iam embora. Pastor, isso aqui aconteceu em Atos dos Apóstolos? É o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. E ela diz bem assim: pastor, eu posso fazer uma oração para que Deus faça aqui na nossa igreja a mesma coisa que fez em Atos dos Apóstolos? Olha que coisa simples. O pastor disse: pode orar. Uma oração de uma irmãzinha simples. O pastor era um teólogo, era um homem inteligente, mas quando aquela irmã começou a orar, aquele homem disse: Deus, é isso que eu quero nesse lugar. Durante 3 meses, aqueles irmãos começaram a entrar na precedência do avivamento, muito arrependimento, muito choro na igreja. Os irmãos começaram a procurar uns aos outros: irmã, me perdoa, eu falei mal de você, eu pensei isso que eu não deveria, eu fui tão duro com você. O quebrantamento veio. 3 meses, eles só se arrependiam na igreja. Depois de 3 meses, Deus abriu as comportas dos céus, como diz o profeta: se fendesses os céus e descesse. Deus abriu os céus sobre aquele lugar, e nos anos que vieram, e os meses que vieram dali para frente, Deus começou a salvar pessoas. O pastor Steve fala que ele nem orava por cura, as pessoas só ia ele pregar e cantar na igreja, as pessoas eram curadas sem ninguém precisar impor as mãos. Feiticeiros lá na África começaram a entrar na igreja. Uma feiticeira entrou e diz bem assim: pastor, Deus, eu tive um sonho, eu vim aqui porque Deus disse, uma voz me disse para eu procurar o Senhor, para o Senhor orar por mim. E ele olhou para a feiticeira e disse bem assim: mas quem falou com você, quem te chamou para vir aqui? Ela disse: pastor, eu estou indo para o inferno, e se o Senhor não orar por mim, eu vou para o inferno. Uma feiticeira. E ele bem assim: mas quem te chamou aqui? Ela: pastor, o senhor está querendo saber quem me chamou? Eu estou dizendo que eu estou indo para o inferno, me ajuda, ora por mim, eu estou desesperado. Ele ora por aquela mulher, ela é liberta, e junto com ela, ela traz todo mundo que seguia. E Deus foi fazendo isso, Deus foi salvando os feiticeiros. O pastor nem precisava ir lá evangelizá-los, Deus ia lá e a voz de Deus trazia essas pessoas. Em pouco tempo essa igreja construiu um lugar para 10 mil pessoas naquela região. Um avivamento. Eu tenho até uns amigos da presbiteriana que fizeram visita lá na África do Sul, da igreja presbiteriana lá em Vitória, e eles me contaram: Valmir, você tem que ver o que estava acontecendo lá. Eles foram contando coisas para a gente na reunião de pastores, e eu fiquei tão fascinado com as histórias. E essa história está escrita no livro, e outras coisas que vocês vão ler, e vocês vão ver quantas coisas Deus fez. Deus vai fazer isso, está acontecendo. Um rapaz que se converteu agora, tem pouco tempo, ele deu testemunho na Catedral do Avivamento, uma igreja lá na Inglaterra, do pastor Jackson. Esse rapaz, que eu vou dar um testemunho para vocês agora, um egípcio, de uma família rígida, daquela religião que se você se converte, é a morte. E ele estava dando testemunho, que ele estava lá e ele foi para um evento, que estava um pregador muito famoso, não sei se ele é pastor ou ele é missionário, eu não lembro, por nome de Ravi Zacarias.
é um homem que Deus tem levantado para salvar muitos muçulmanos. E quando ele estava pregando, ele ouviu a pregação e o Espírito Santo falou com ele, e ele se converteu. E aí quando ele se converteu, enquanto ele estava ali, Deus estava falando para um pastor em outra região, dizendo bem assim: eu vou mandar uma pessoa para você, que é assim, assim, falou as características da pessoa, e diz: você vai discipular essa pessoa. Deus falou para o pastor. Ele estava num outro lugar sendo convertido lá, na pregação de outro pastor, de outro pregador, e Deus estava falando com o pastor: vai vir uma pessoa assim para a sua igreja. E esse rapaz foi para a igreja desse pastor, e quando ele chegou, o pastor já sabia quem era, porque Deus já tinha falado com ele. Ele pegou esse menino e começou a discipular. Depois de 2 anos discipulando esse rapaz, que foi criado numa religiosidade rígida lá no Egito, eu não sei se ele era muçulmano, exatamente a religião dele agora eu não estou lembrando. E ele começou durante 2 anos, escondido da família, ele começou a ser discipulado e a frequentar a igreja. 2 anos depois levou ele para ser batizado. Na hora do batismo ele estava lá sentado para ser batizado. O pastor perguntou: você crê que Jesus é o Salvador da sua vida e da tal? Ele: não, eu creio e tudo mais. Aí ele fez a segunda pergunta: você está preparado para dar a sua vida e morrer por Jesus Cristo? Ele olhou para o pastor assim e disse: estou não, pastor. Ele disse: você não está preparado, então sai da água, você não está preparado para o batismo ainda. Ele ficou mais 1 ano discipulando esse rapaz. Depois, no 3º ano, depois de mais 1 ano discipulando, no 3º ano, aí ele foi para a água de batismo. Aí o pastor fez as mesmas perguntas. Aí quando perguntou para ele: você está preparado para morrer por amor de Jesus Cristo? Ele disse: eu estou preparado para morrer por Jesus Cristo. Aí ele batizou. Depois do batismo, quando ele saiu das águas, ele disse assim: pastor, o senhor sabe o que aconteceu hoje? Eu fui batizado. O senhor sabe que quando eu falar para minha família que eu fui batizado, o meu pai vai me matar, porque é assim que eles fazem aqui no Egito. Toda pessoa que se converte, a família, ela mata os convertidos. Eles não aceitam isso. Eles não aceitam. E o pastor: eu entendo isso. E ele disse: mas eu sei que quando eu decidi me batizar, eu estava decidindo morrer por amor de Jesus. Ele vai para casa, chega em casa, reúne a família, e ele dá a notícia para a família, dizendo: eu quero falar para vocês que a partir de hoje eu me batizei e eu sou um cristão. Aí diz que foi um silêncio dentro de casa. O pai, a mãe, os irmãos olhando para ele. E de repente, o pai olha para ele e diz bem assim: nós já sabíamos disso. Sim, já tem 3 anos que a gente sabe que você frequenta uma igreja em tal lugar e blá blá blá. E ele ficou assustado, porque ele achava que ninguém sabia de nada. Mas ele ficou assustado mais ainda, por quê? Porque o pai não tinha feito nada com ele. E o pai falou bem assim, continuando, o pai disse bem assim: ó, e pode continuar servindo esse seu Deus aí. Aí ele se assustou mais. Está muito fácil, né? Pode continuar servindo seu Deus, porque seu Deus é poderoso. Ele: mas como assim? Ele disse: eu sei, porque desde o dia que você tomou a decisão há 3 anos atrás e se converteu lá e começou a frequentar aquela igreja, tem 3 anos que a sua mãe coloca veneno na sua comida e você não morre. Deus vai derramar um avivamento e já está fazendo isso. E esse avivamento, ele é sobrenatural, ele não é natural. A igreja caminha debaixo de um mover do Espírito Santo. A minha pergunta para você: você quer viver isso na sua vida? Você quer ser um crente como esse rapaz egípcio? Você quer ser um crente de verdade, encarar esse mundo e dizer: eu vou ser um homem que vou arder na presença de Deus, vou viver na presença do Senhor? Quantos querem isso? Eu quero que fiquem em pé nesse momento comigo. Você deseja viver isso na sua vida? Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente que nessa pandemia começou a desanimar. Tem gente dizendo assim: pastor, eu não entendo, fulano de tal parecia ser tão firme no Senhor, ficamos sem ter um culto durante um período, agora não quer voltar mais. Tem uns que se desviaram. Eu vou falar uma coisa para vocês, queridos: se uma igreja, ela não consegue, se um crente não consegue sobreviver a uma pequena pandemia, eu pergunto, como é que essa igreja vai passar por uma grande tribulação? Se um crente não consegue passar por uma prova pequena, porque a pandemia não foi uma prova tão grande assim, foi difícil em alguns aspectos, mas não foi tão grande assim. Você está aí firme,
Você não passou fome, Deus te sustentou, Deus te guardou. O que eu entendo, queridos, que o nosso problema não é pandemia, o nosso problema não é desemprego, o nosso problema não é ausência de dinheiro, o nosso problema não é uma enfermidade, o nosso problema é a ausência da presença de Deus, o nosso problema é a ausência do fogo de Deus em nossos corações. Mas eu acredito, queridos, eu acredito piamente que uma pessoa que vive no avivamento, ela não vai desanimar nunca. Ela vai ser como esse jovem egípcio, pode botar uma faca, uma corda no pescoço, e você vai dizer: eu não vou negar o meu Deus, eu não vou negar a minha fé, eu não vou negar o meu amor. Eu estou firme no Senhor, não porque as circunstâncias estão boas, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja animais nos currais, eu não vou abandonar o meu Deus, eu não vou abandonar a minha fé, eu não vou deixar o meu Senhor. Eu oro nesta noite para que este fogo se reavive no seu coração agora, para que este fogo se reavive na tua alma agora. Eu pergunto a gente aqui que quer isso, alguém aqui nesta noite que deseja isso, levante suas mãos aos céus, peça a Ele agora e diga: Deus, eu preciso do Senhor. Mas como começa o avivamento? O avivamento começa com arrependimento. Aquilo que você não se arrepende, Deus não muda. Aquilo que você não chora, Deus não transforma. O avivamento começa com choro. O avivamento começa com arrependimento. O avivamento começa quando a igreja diz: Deus, eu tenho abandonado o Senhor, eu tenho abandonado a oração, eu tenho dado mais valor à minha própria vida do que o Senhor. Mas se nesta noite o Espírito Santo está falando com você, e você deseja o avivamento, o fogo de Deus, vem aqui na frente agora. Vamos encher este altar agora. Há um fogo de Deus se reacendendo, há um fogo de Deus se reacendendo. Deus só precisa de um homem, Deus só precisa de uma mulher, ei, Deus só precisa de uma pessoa aqui em Pau Brasil para fazer uma revolução de avivamento. Aonde está essa pessoa? Aonde está este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, esta criança? Aonde está essa pessoa? Pode ser você dizendo: Deus, eis-me aqui, Deus, eis-me aqui. Aviva a tua obra no meio dos anos, aviva a tua obra no meio dos anos. Comece a pedir a Deus, comece a pedir a Deus, aleluia. Levante suas mãos aos céus, peça por Ele agora. Oh. Volta de meu coração. És Deus de amor, sei que tenho teu perdão. Peça ao Senhor agora, fale com Deus agora. Deus, tu tens o meu coração, tu tens o meu coração. Essa é uma noite de renovo de Deus.